Olá pessoal, tudo bem? Professora Maiara de Matemática. Vamos aqui para mais uma aula. Vamos falar sobre problemas envolvendo equações de primeiro e segundo graus. Então, o que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos resolver, compreender situações que podem ser modeladas e resolvidas através de equações de primeiro ou de segundo grau, tudo bem? Então, a gente vai entender como que funcionam essas situações e qual tipo de equação que nós vamos utilizar em cada caso. Então, vamos lá? Primeiro exercício. Em um grupo de 32 alunos da Escolinha de Natação do Colégio Militar do Rio de Janeiro, foi verificado que todas as crianças têm alturas diferentes. O mais baixo dos meninos é mais alto do que 3 meninas. O segundo menino mais baixo é mais alto do que 4 meninas. O terceiro menino mais baixo é mais alto do que 5 meninas e assim por diante. Observando-se que o mais alto dos meninos é mais alto do que todas as meninas, quantas meninas há nesse grupo? Então, o que a gente está observando aqui? Que há uma comparação entre as meninas e os meninos. E essa comparação ela não se dá apenas na altura das crianças, mas também na quantidade. Vamos perceber? Ele fala que o mais baixo dos meninos é mais alto do que 3 meninas. Então, se a gente pensar aqui, meninos e meninas, contando essa quantidade. Por que a quantidade? Porque ele quer saber quantas meninas há nesse grupo. Então, um menino é mais alto do que 3 meninas. Se eu pegar o outro menino mais baixo, eu vou ter contado 2 meninos já. Então, 2 meninos, o segundo menino, no caso, é mais alto do que 4 meninas. O terceiro menino mais baixo, ou seja, eu já vou ter contado 3 meninos, ele é mais alto do que 5 meninas. O que a gente percebe, então, em relação à quantidade de meninos e à quantidade de meninas? Que o número de meninas é sempre 2 a mais do que o número de meninos. Então, se eu estou fazendo a comparação do mais baixo até chegar no mais alto, quando eu contar até o aluno mais alto, eu vou ter contado todos os alunos. Então, eu vou chamar essa quantidade de alunos meninos de X. Então, eu vou dizer que tem X meninos. Então, o menino de número X, ele é mais alto do que quantas meninas? Bom, a quantidade não é sempre 2 a mais, a quantidade de meninas? Então, a quantidade de meninas, X mais 2. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? Ele nos disse que nesse grupo tem 32 alunos, nós vamos adicionar a quantidade de meninos com a quantidade de meninas. Então, X mais 2 é igual a 32. 2x, aqui eu vou subtrair 2 dos dois lados, vai para lá menos 2, né? Então, fica 30. Dividindo por 2, 30 dividido por 2, 15. Só que o x é o número de meninos. O que eu quero saber é a quantidade de meninas. O número de meninas é x mais 2, logo são 17 meninas. Então, o que é importante aqui? A gente primeiro anotar as informações que são fornecidas. Então, você vai pensando ali naquelas informações e vai anotando para você compreender qual é o sentido que aquilo vai ter. Depois que você anotar as informações, pensa na pergunta, o que você está querendo descobrir? Então, é ali que vai estar a sua incógnita. E a partir disso, anota para que depois, quando você fizer o resultado, você não caia na bobeira de encontrei o X, essa é a resposta. Então, é muito importante você, após efetuar a equação, verificar se de fato é aquilo que está sendo pedido ou se você tem que fazer mais alguma conta com aquele valor, tá certo? Então, vamos para o próximo exercício. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa que seria dividida entre elas em cotas iguais. Verificou-se, ao final, que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas.
Quem não havia ainda contribuído pagaria a sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Então, analisando essa situação aqui, o que nós queremos descobrir? Nós queremos descobrir qual é o valor da cota no acerto final. Então, eu vou falar que esse valor da cota é o X. Tudo bem? O que a gente pode pensar aqui? Quando ele diz assim, no final eram 50 pessoas. No final, eles perceberam que faltavam R$ 510. E o que aconteceu com esses R$ 510? Esses R$ 510, eles foram pagos de que forma? Então, vamos ler aqui. Ele disse que as 5 novas pessoas, elas pagavam uma cota integral. Então, elas contribuíram com a sua parte. Então, essas 5 pessoas pagaram essa cota X. Então, para calcular o valor que foi pago, esses 510, a gente tem que pegar e juntar o quê? O valor que foi pago por essas 5 novas pessoas com o valor que foi pago pelas outras 50 pessoas. Só que quando eu faço isso, eu estou me referindo a quê? A esses 510 que ficou faltando pagar. Então, eu quero saber como que foi pago isso. Bom, as 5 pessoas que entraram depois, cada uma pagou X. Então, a gente tem 5 vezes X. E mais o valor que foi pago por cada uma das 50 pessoas que já estavam. O que aconteceu? Quando eles perceberam que faltava essa quantia, cada uma das 50 pessoas passou a contribuir com R$ 7. Então, essa foi a diferença que foi paga. Cada uma dessas 50 pessoas pagou esses R$ 7 e aí, juntando o valor das novas pessoas com o valor das pessoas que já tinham, ficou a quantia de 510, que era o que faltava. Então, pegando o valor das novas pessoas, mais R$ 7 de cada uma das 50 pessoas, dá o valor de R$ 510, ok? Então, a gente tem aqui 5x, 7 vezes 50, 350. Tá mais 350, a gente então vai subtrair 350. 510 menos 350, 160. Se eu fizer 160 dividido por 5, vai dar 32. Então, o valor final da cota no acerto final foi de R$ 32, ok? Essa é a única forma de fazer esse exercício? Não. Você poderia ter pensado não nesse valor que faltava somente, mas você poderia ter pensado na despesa como um todo. Então, aí você faria 2 equações e igualaria essas 2 equações pensando na despesa, tá certo? Mas vamos lá para o próximo exercício. Numa Olimpíada de Matemática, participaram 7 alunos de cada escola. Na primeira fase, foram eliminados 20 alunos. Na segunda fase, foram excluídos 2/3 do que ficaram, restando 26 alunos para disputar a terceira fase. Entre as escolas participantes, as particulares eram o dobro das estaduais, que por sua vez eram o dobro das municipais. Podemos concluir que o número de alunos enviados pelas escolas estaduais foi de quanto? O que a gente quer saber nesse exercício? A gente quer saber a quantidade de alunos enviados pelas escolas estaduais. Tudo bem, mas eu não sei a quantidade de alunos, assim como não sei a quantidade de escolas. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso descobrir quantas escolas tem. Para isso, o que a gente vai pensar? Bom, eu vou falar que o número de escolas é E de escola. Por que eu não vou usar a letra X ou outra letra? Porque aqui há mais de uma coisa que precisa ser determinada. Então, para facilitar, eu vou utilizar a primeira letra. Vamos novamente ler a situação aqui. Numa Olimpíada de Matemática, participaram 7 alunos de cada escola. Ele diz que na primeira fase foram eliminados 20 alunos. Então, vamos escrever isso. Primeira fase.
O que aconteceu na primeira fase? Quantos alunos tinham? Bom, são escolas e 7 alunos por cada escola. Então, o total de alunos, 7 vezes o número de escolas. 7 Só que nessa primeira fase, da primeira fase para a segunda, 20 alunos foram eliminados. Então, esses 20 alunos saíram fora, saíram. Aí, o que aconteceu? Na segunda fase, 2/3 dos que ficaram foram excluídos. Bom, vamos pensar. O total. O que representa 2/3? 2 partes de 3. Então, 2 de 3 foram excluídos. Significa que ficou uma parte de 3 ainda nessa Olimpíada. Então, ficou 7E menos 20 sobre 3. O total que tinha sobre 3. 1/3 ainda ficou. E ele disse que depois de ter excluído esses 2/3, restaram 26 alunos para disputar a terceira fase. O que eu posso concluir então? Que a quantidade de alunos que restaram na segunda fase é igual aos 26 que ficaram na terceira fase. Então, a equaçãozinha vai ficar assim, ó. 7E menos 20 sobre 3 igual a 26. Vou usar a proporção aqui, o denominador é 1, multiplica, cruzada, 7E menos 20 é igual a 3 vezes 26, que dá 78. Dá menos 20, vai somar 20 dos dois lados, vai ficar 98. O E vai dar 98, dividido por 7, que dá 14. Ok, descobri o número de escolas. Agora eu volto para a pergunta e vejo se é isso que eu quero descobrir. Podemos concluir que o número de alunos enviados pelas escolas estaduais. Então, não é o número de escolas que eu quero descobrir o número de alunos. Só que ainda tem uma outra situação. Essa quantidade 14, ela não diz respeito a um único tipo de escolas. Ela diz respeito às escolas particulares, estaduais e municipais. Ele diz, as particulares eram o dobro das estaduais, que por sua vez eram o dobro das municipais. Então eu falo, uma quantidade está em função da outra e essa está em função de uma terceira. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar que o número de escolas municipais é X. Logo, o número de escolas estaduais vai ser o dobro, 2x. E ele ainda disse que o número de escolas particulares era o dobro das estaduais. Então, 4x. Vamos lá. Se são 14 escolas no total, a soma dessa quantidade, x mais 2x mais 4x, tem que dar 14. X mais 2x mais 4x igual a 14. Aqui vai ficar 7x igual a 14, dividindo por 2, por 7, desculpa, o x vai dar 2, ok? X é o número de escolas municipais. Então, o número de escolas estaduais é o dobro, 4 escolas. Ainda não é isso que a gente precisa. A gente quer descobrir quantos alunos foram enviados pela essa escola. Lá no começo, ele diz que são 7 alunos por escola. Se são 4 escolas estaduais, logo o número de alunos é 4 vezes 7, 28. Então, a alternativa correta é a letra D, tá certo? Então, essa é uma situação em que nós precisamos fazer mais de uma equação, resolver essa situação em partes. Então, é muito importante você ter a calma, a tranquilidade de ir fragmentando o exercício e efetuando, fazendo as equações, descobrindo aquilo que você não sabe, para então você pensar onde você quer chegar, tá certo? Por partes, com calma. Próximo exercício. Um casal que planejou uma viagem de férias para uma ilha, onde há um hotel com acomodações A e B, pagou antecipadamente X reais pelas diárias na acomodação A, que cobrava R$ 110
por dia. Ao chegar no hotel, eles optaram pela acomodação B, que cobrava R$ 100 pela diária, pois perceberam que assim eles poderiam ficar mais 2 dias hospedados neste hotel. Sabendo que, além dos X reais já pagos, eles ainda gastaram R$ 150 por dia com alimentação e que não houve outras despesas, a quantia que esse casal gastou nesse hotel é um número compreendido entre. Então vamos pensar aqui. Nessa situação, o que nós desconhecemos? Nós não sabemos o valor que foi pago pelas diárias, que ele chamou de X. Então vamos escrever o valor pago, X. E nós não sabemos a quantidade de dias que esse casal ficou nesse hotel. Então o número de dias, vou chamar de T. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos separar essa situação. Uma coisa muito importante para ficar mais fácil de você compreender a situação é você se imaginar nessa situação. Pensa que você faz parte dessa situação. Então, como que você resolveria esse problema que é seu, do qual você faz parte? Você é um membro desse casal. Então, vamos pensar. Na acomodação A, você sabe que você, que é um membro desse casal, gastou X reais no total pela acomodação. Só que esse X, como que é calculado? É o valor de cada diária vezes a quantidade de dias que ficou nesse hotel. Então, esse X é dado por 110, que é o preço da diária na acomodação A, vezes a quantidade de dias, que a gente chamou de D. Já na acomodação B, o que acontece? O valor da diária é R$ 100 e a quantidade de dias com esses mesmos X reais pagos ficou 2 dias a mais. Então, o valor X pago vai ser 100, o preço de cada diária, vezes a quantidade de dias, que é o D mais 2 dias a mais. Como o valor pago pelas diárias foi o mesmo, nós vamos igualar essas duas expressões. Então, vai ficar assim, ó, 110D igual a 100, que multiplica D mais 2. 110D, utilizando a propriedade distributiva, 100D mais 200. O 100D, vou juntar com o 110D que está no primeiro membro, vai subtrair 10D igual a 200, dividindo por 10 dos dois lados, o D vai dar 20. Certo, mas não foi essa quantidade de dias que esse casal ficou. Por quê? Porque eles se hospedaram na acomodação B e eles ficaram 2 dias a mais. Então, o total de diárias foram 22. 22 dias nesse hotel. Qual foi o gasto? Eu quero saber o gasto do hotel. Como que foi feito esse gasto? Foi o gasto com diárias, mais o gasto com alimentação. As diárias foram 22 e na acomodação B, cada uma o valor de R$ 100. Então, vai ser 22 vezes 100, mais o valor gasto com alimentação. 150 por dia, logo, o valor gasto foi 150 vezes 22 dias. O que a gente pode fazer aqui? 2.200 mais 22 vezes 150. Faz 22 vezes 15 e acrescenta o zero no final. 10, aqui dá 11, 2, 3.300. Uma outra possibilidade é você perceber que os dois números estão multiplicando por 22. Então, a gente poderia colocar esse 22 em evidência e somar 100 mais 150, 250 e efetuar uma multiplicação só, ok? 2.200 mais 3.300, 5.500. Então, a resposta desse exercício, o valor total que ele gastou nesse hotel é um número compreendido entre 5.400 e 5.900. A alternativa correta é a letra B, ok? Então, vamos para o próximo exercício. Um
quintal tem a forma de um retângulo, tal que a medida de um seus lados é o triplo da medida do outro, e seu perímetro em metros é igual à sua área em metros quadrados. Neste caso, quanto mede o maior lado do quintal? Então, vamos observar essa situação. A primeira coisa é que se trata de um retângulo. Então, é adequado você fazer o desenho para facilitar a interpretação e a visualização da situação. Porque se você só ler esse exercício dessa forma, você vai se perguntar, tá, por onde eu começo? Então, a primeira coisa, vamos identificar as informações e escrever o máximo que nós conseguirmos, extraindo as informações da situação. Então, eu vou desenhar o retângulo. O retângulo tem uma base e tem uma altura, tá certo? O que foi dito? Ele disse que um de seus lados é o triplo da medida do outro. Então, se eu chamar esse lado de H, que é a altura, a base é o triplo dessa medida, 3H. Se eu tivesse chamado de B aqui, eu poderia colocar que o H é 3B. Então, a ideia aqui não vai mudar se você escolheu o H ou se você escolheu o B, tá certo? E ele disse que o seu perímetro em metros é igual à sua área em metros quadrados. Então, vamos escrever que o perímetro é igual, numericamente igual, à área. Como que eu calculo o perímetro do retângulo? O perímetro é a soma de todos os lados, é a medida do contorno. Se aqui é 3H, aqui é 3H e aqui é H. Os lados opostos têm a mesma medida. Somando H mais H mais 3H mais 3H, esse é o perímetro. E isso é igual à área. Como que a gente calcula a área do retângulo? Base vezes altura. A base eu chamei de 3H vezes o H. Então, resolvendo aqui, 1, 2, mais 6, 8H, é igual a 3H ao quadrado. Opa, apareceu um quadrado aqui, então essa situação é diferente do que nós estávamos fazendo, que nós estávamos modelando através de uma equação do primeiro grau. Nessa situação, a gente tem então uma equação do segundo grau, porque nós temos a presença do expoente 2 aqui na incógnita. Como que nós resolvemos? Deixa tudo no membro e deixa igualado a zero. Então, eu vou colocar esse 8H lá no outro membro. Vai ficar 3H ao quadrado menos 8H igual a zero. Uma equação do segundo grau incompleta, a gente não precisa usar Bhaskara. Eu uso aqui o caso de fatoração. Esse aqui tem H, o segundo termo tem H também. Vou colocar o H em evidência. 3H quadrado dividido por H, 3H. Menos 8H dividido por H, menos 8, igual a zero. Quando que um produto é zero? Quando um dos termos é zero. Então, H igual a zero ou 3H menos 8 é igual a zero. A raiz zero não convém. Por quê? Porque H é a medida do retângulo. Então, não faz sentido ter medida nula. Então, nós vamos encontrar a raiz aqui. O H é 8 terços. Ele quer saber quanto mede o maior lado do quintal. Se eu descobrir que o H é 8 terços, o maior lado é aquele que é o triplo dessa medida. Então, o B é 3 vezes 8 terços, a base mede 8 metros. Então, a resposta correta é a letra C. Próximo exercício. Um grupo de N alunos sai para lanchar e vai a uma pizzaria. A intenção do grupo é dividir igualmente a conta entre os N alunos, pagando cada um P reais. Entretanto, 2 destes alunos vão embora antes do pagamento da referida conta e não participam do rateio. Com isto, cada aluno que permaneceu teve que pagar P mais 10 reais. Sabendo que o valor total da conta foi de 600 reais, marque a opção incorreta. Então, vamos lá. Nós vamos fracionar esse exercício, vamos interpretá-los por partes. Então, cada informação vai nos dar aqui uma equação, uma igualdade. Então, vamos pensar. A primeira situação é, o grupo vai dividir a conta de 600 reais entre os N alunos e cada um vai pagar P
reais. Então, o que a gente pode escrever aqui nessa situação? Vou pegar o quadro branco aqui. Na primeira situação, primeira parte, os 600 reais foram divididos igualmente entre os N alunos e o valor pago por cada um, ou seja, o resultado, foi de P reais. Voltando lá na situação, ele diz o seguinte: 2 destes alunos vão embora antes do pagamento. Então, os 600 reais não foram divididos entre os N alunos, eles foram divididos entre N menos 2. E com isso, o valor que cada um pagou foi P mais 10. Vamos escrever isso. Segunda situação, os 600 reais foram divididos para N menos 2 alunos e o valor pago foi P mais 10. Nós temos aqui duas equações com duas variáveis, isso aqui é um sistema. O que a gente pode fazer aqui? Substituir o valor de P, 600 sobre N, na segunda equação. Então, vai ficar dessa forma. Lá na segunda equação, nós temos 600 sobre N menos 2, igual ao P, que é 600 sobre N, mais 10. Para resolver aqui, a gente tem que ter o denominador igual. Então, vamos fazer o MMC. Como que vai ficar essa situação? O denominador comum aqui é N menos 2 vezes o N. N vezes N menos 2 dividido por N menos 2 fica N vezes 600, 600N. N vezes N menos 2 dividido por N, N menos 2 vezes 600, vou só escrever 600 vezes N menos 2. Aqui o denominador é 1, quando eu dividir, vai dar o próprio N vezes N menos 2. Vezes 10, vai ficar 10, N menos 2. Continuando, denominador igual, então a gente não precisa mais repetir. A gente vai comparar agora o numerador. 600N, aplica a distributiva. 600N menos 1.200. 10N vezes N, 10N ao quadrado. 10N vezes menos 2, menos 20N. Nós temos aqui uma equação de segundo grau. A gente tem um termo ao quadrado. Eu tenho 600N em um membro e 600N no outro membro. Corta. Vai ficar, então, do lado de cá o zero. 10N ao quadrado menos 20N menos 1.200 igual a zero. Observa que todos os termos aqui, os coeficientes, eles são múltiplos de 10. Então, para facilitar a conta, a gente divide os coeficientes por 10. Então, vai ficar N ao quadrado menos 2N menos 120 igual a zero. O que eu vou pensar aqui? Eu posso tentar resolver por soma e produto para facilitar. Então, quanto menos tempo você gastar resolvendo a equação, melhor. Porque o tempo que você tem que gastar é para interpretar. Então, a soma menos B sobre A menos 2 sobre 1 dá 2. O produto C sobre A menos 120 sobre 1 dá menos 120. Pensa no produto menos 120 na soma 2. Se você gastar mais de 30 segundos para pensar nisso, então você já faz Bhaskara. Não conseguiu pensar? Parte para fazer Bhaskara. Produto menos 120, menos 12 e 10. Ou, aqui a gente tem 12 e menos 10. Por que eu estou fazendo 12 menos 10 e menos 12 e 10? Porque a soma, no caso, ela é 2. Então, eu vou ter soma 2 aqui, é o 12 e o menos 10. Se o produto é menos 120, a soma é 2, 12 mais menos 10 vai dar 2. Só que aqui, qual dessas raízes que convém? Só que é positiva. Por quê? Quando eu digo x, na verdade é n, né? Esse n é o quê? É o número de alunos. Não faz sentido ter um número de alunos negativo. Então, o n é 12. Descobrimos que tinham, então,
12 alunos. Só que não é só essa a incógnita que a gente não tem. O que a gente não sabe? Nós não sabemos também o preço pago por esses alunos. Então, preço pago por esses alunos, volta lá, ó, na primeira equação, é 600 sobre o N. Quem é o N? São esses 12 alunos. 600 dividido por 12, 50. Então, o preço que foi pago foi R$50. Esse seria, né, o preço a pagar. Voltando lá. Letra A. O valor que cada aluno que permaneceu pagou a mais corresponde a 20% desse P. Bom, quanto que cada aluno pagou a mais? Cada aluno pagou a mais os R$10 aqui, ó. Ele corresponde a quantos por cento desse P? Se o P é o total, a gente coloca o total no denominador. Quanto que esse 10 representa? Ele representa 10 de 50. Se a gente multiplicar por 2 aqui, porque já que a gente quer em porcentagem, o denominador fica 100. Então, ele corresponde a 20%. Então, a primeira está correta, verdadeira. A gente quer a incorreta. Letra B. N é um número maior que 11? Sim, N igual a 12. Então, essa daqui também é correta. Letra C. P é um número menor que 45? P é igual a 50. Então, a alternativa incorreta é a letra C. Próximo exercício. Uma folha de papel retangular, de área 32 centímetros quadrados, colorida na frente e branca no verso, é dobrada ao longo de uma linha tracejada. Após essa dobra, a parte do verso da folha que fica visível tem a forma de um triângulo e a parte colorida, que não ficou encoberta, tem a forma de um pentágono, como mostra a figura. Então, a gente tem aqui o triângulo, marcado aqui, e o pentágono, que é a parte colorida. Dado que o perímetro desse pentágono é 24 centímetros, a diferença entre o maior e o menor lado dessa folha de papel é quanto? Então, nós vamos primeiro representar aqui aquilo que a gente não sabe. Nós não sabemos as dimensões do retângulo. Então, se eu falar aqui que o retângulo tem base B, altura H. Nessa próxima figura, após a dobra, nós temos aqui no pentágono, porque ele nos deu sobre o pentágono e nos deu a área do retângulo. Olha aqui. Ele falou pra gente que B vezes H é 32, a área do retângulo. Nesse pentágono, nós temos esse lado. Vou pegar aqui um coloridinho, ó. Esse lado aqui é B, que é a base. Esse lado aqui é H. Esse pedacinho é o pedacinho da dobra. Esse pedaço aqui, ele estava aqui. Então, ele tem medida H. Agora, esse outro pedacinho aqui, eu não sei a medida dele. Então, eu vou falar que ele mede A. Logo, esse outro pedaço aqui de cima é o quanto está faltando para dar o B. Perceba que esse pedaço tem esse tamanho aqui. Então, se eu fizer o A mais esse pedacinho aqui, tem que dar B. Então, vou falar que esse pedaço mede B menos o A. O que foi fornecido além da área do retângulo que a gente já equacionou e o pentágono aqui? Ele falou sobre o perímetro do pentágono. Então, vamos escrever isso. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, na próxima folha, a gente vai colocar as informações. Então, voltando aqui, a gente tem essa medida A, aqui a gente chamou de B menos A, aqui a altura H, aqui a base. No retângulo, base, altura. A área, base vezes altura, 32. No pentágono, nós sabemos do perímetro. B mais H mais B menos A mais o A é igual a 24. Menos A mais A vai dar 0. 2B. Aqui ficou faltando somar o H, pessoal. Ó, esse pedacinho aqui é o H. Vou colocar ele aqui.
mais 2H é igual a 24. Dá para dividir essa equação por 2, todo mundo é múltiplo de 2, então facilita. B mais H é igual a 12. Eu tenho, então, ó, duas equações com duas incógnitas. Nós vamos resolver isolando o B aqui e substituindo lá na outra equação. Então, vou voltar aqui, ó. 12 menos H vezes o H é igual a 32. Aplica a distributiva. É igual a 32. Menos H ao quadrado mais 12H menos 32 é igual a 0. Vou tentar fazer soma e produto aqui, hein? Soma menos B sobre o A. 12. Produto C sobre A. Pensa rápido. Se conseguir, faz por esse caminho. Produto 32 e soma 12, 8 e 4. 4 vezes 8, 32. 8 mais 4 dá 12. Então, os valores são 4 e 8. Se o H for 4, substituindo lá, a gente vai descobrir que o B vale 8. E se o H for 8, o B vai valer 4, ok? O que ele pede é a diferença entre, vamos voltar aqui, ó. A diferença entre o maior e o menor lado dessa folha de papel. O maior lado, 8, o menor lado, 4. 8 menos 4, 4. Então, a alternativa correta é a letra C. Próximo exercício diz assim. Uma biblioteca possui 300 livros, todos do mesmo tamanho. Um funcionário pretende dividi-los igualmente entre as prateleiras da loja, sabendo que, se os livros forem igualmente divididos em 3 prateleiras a menos, cada prateleira receberá 5 livros a mais do que o previsto inicialmente. Assim, o número de prateleiras para colocar todos os livros é quanto? Pessoal, eu quero que você perceba aqui que essa situação ela é extremamente parecida com a situação que a gente fez da pizzaria. Então, quando a gente fala dessa divisão, tinha uma situação inicial e essa situação ela muda. O que vai gerar ali? Vai gerar uma equação, um sisteminha e, consequentemente, uma equaçãozinha de segundo grau. Então, vamos ver aqui, ó. São 300 livros no total. Como que vai fazer? Esses livros eles vão ser divididos igualmente entre as prateleiras. Então, eu vou falar que o número de prateleiras, que é exatamente o que ele quer saber, é P. Tudo bem? O que é feito? Esses 300 livros, inicialmente, eles foram divididos entre P prateleiras. Colocando assim os livros por prateleira, eu vou chamar de L. Então, L livros em cada prateleira. Só que, se esses livros forem igualmente distribuídos em 3 prateleiras a menos, então se a gente pegar esses 300 livros e dividir por P menos 3, a quantidade de livros de cada prateleira, que é L, ela vai ficar aumentada de 5, ó, 5 a mais. O que a gente vai fazer? Eu tenho o valor de L, eu vou substituir aqui. Então, vai ficar 300 sobre P menos 3, igual o L, que é 300 sobre P, mais 5. Faz o denominador comum aqui. P, que multiplica P menos 3. Divide e multiplica. P vezes P menos 3 dividido por P menos 3 vai dar P. P vezes P menos 3 dividido por P, P menos 3. Aqui o denominador é 1. Vai ficar 5P, que multiplica P menos 3. Aplicando a propriedade distributiva, ó, 300P é igual a 300P menos 900 mais 5P ao quadrado menos 15P. Resolvendo aqui 300P de um lado e 300P do outro, vai ficar a seguinte equação segundo grau, ó, 5P quadrado menos 15P
menos 900 igual a 0. Resolvendo essa equação, 5p ao quadrado menos 15p, tô pegando a equação aqui, ó, menos 900 igual a 0. Dá para dividir essa equação por 5, então divide para simplificar. 900 dividido por 5, 180. Vamos pensar na soma e no produto? Soma menos B sobre A. O produto C sobre A. Produto 180 soma 3. 12 e 15. Não conseguiu pensar na soma e no produto? Faz Bhaskara. Aqui, se o P é 12, aqui o produto é menos 180. A soma é 3, então um dos termos tem que ser menos 12. O P não pode ser menos 12, por quê? Porque eu não posso ter raiz negativa. O P é o número de prateleiras. O número de prateleiras, então, é 15. Voltando lá nas alternativas, opa! O número de prateleiras é um múltiplo de 15. Ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço. Obrigada por ter ficado até aqui e a gente se vê na próxima aula. Até lá!